A gente está de volta trazendo agora a entrevista com o cientista político Tiago Valenciano. A gente vai falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, tentar entender algumas questões relacionadas, inclusive, à presidência de Michel Temer. Tiago, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Tiago, nós tivemos ontem um dia histórico para o país, né? Independente se alguém se posiciona de maneira contrária ou a favor do impeachment, não é essa a questão, mas para uma democracia é sempre um dia bastante traumático, um dia em que você tira o cargo de uma presidente ou de um presidente da República, né? É assim, Ronaldo, é um dia que não dá para comemorar muita coisa, não tem como comemorar. Apesar de quem é a favor ou contrário ao impeachment, como você mesmo comentou, não tem muito o que falar do dia de ontem, né? Depois de algum tempo que a gente voltou a ter as eleições diretas para a presidência da República, para os outros cargos do Brasil, nós tivemos esse episódio triste do impeachment, né? O que fez com que a gente passasse a refletir até que ponto a democracia no Brasil está consolidada ou não. Foi justamente essa crítica que quem defendia a permanência da ex-presidente ou presidente Dilma no poder falava disso. Então, é um momento para a gente parar e refletir, principalmente em relação à qualidade dos governantes que a gente coloca no poder. E as eleições é um momento primordial para definir isso. A gente entra agora na reta final das eleições municipais e a gente precisa novamente prestar mais atenção em quem a gente coloca no poder, sendo ele bom ou não para os rumos de cada município. Se a gente pensa, né, em termos inclusive numéricos, faz apenas 24 anos, né, que nós tivemos um impeachment, que foi o presidente Fernando Collor. E o mais interessante disso, do Collor ter sofrido esse processo do impeachment, é que ontem ele estava lá votando. Parecia que ele estava ontem querendo dar o troco naquilo que ele mesmo sofreu há 24 anos atrás. Então é interessante que o processo de impeachment ele perdeu um pouco a legitimidade, segundo alguns setores, segundo algumas pessoas que criticam, por conta da questão de que quem julga o impeachment são as pessoas justamente que não têm moral suficiente para isso. São pessoas que estão envolvidas com esquema de corrupção ou que têm algum tipo de problema em relação às suas carreiras políticas no Brasil. Então nós tivemos um impeachment julgado por aqueles que realmente não têm tanta moral política e moral até da sua história de vida para poder julgar um tipo desse tipo de procedimento. Você citou o ex-presidente Collor, né, como uma das pessoas que estavam ali no Congresso, no Senado, para votar a cassação. Ele mesmo foi cassado e ele, nesse momento, inclusive, tem várias denúncias da Lava Jato contra ele, né? Então, querendo ou não, isso, de alguma forma, coloca um ponto de interrogação na conduta de alguns dos nossos parlamentares. Sim, e o interessante é que só o tempo que vai poder nos dar a resposta disso tudo. O tempo agora está dando a resposta de que se o Collor cometeu o crime ou não, e a gente vai saber se a Dilma cometeu ou não esses crimes de responsabilidade que ela foi acusada. Se por tão pouco ela foi ou não motivo de impeachment, ou se foi realmente um motivo satisfatório. Somente o tempo vai trazer isso para a gente. Esperar os dias passarem para a gente entender se realmente isso aconteceu de verdade, se realmente isso teve algum tipo de impacto na vida das pessoas politicamente falando. E ver os rumos que o país vai tomar daqui para frente. Não dá para esperar muito de um mandato tampão, porque de fato é um mandato tampão que o Michel Temer vai cumprir daqui para frente. São somente 2 anos, a gente já tem a previsão de que a economia do país não vai melhorar, a gente já tem tudo isso muito claro. Então, a tendência é ver o que o Michel Temer pode tentar amenizar para que seu sucessor venha e tente melhorar alguma situação, não só ele, né, mas toda a população. A gente tem que ver que o clima eleitoral já acabou faz tempo, e nós precisamos unir esforços para tentar melhorar as condições de vida do Brasil. Tiago, a gente lembra, e está aí, o impeachment da presidente foi apenas ontem, há 24 anos nós tivemos do Collor. Na história do nosso país, nós temos outros impeachments, tivemos outras tentativas de impeachments que resultaram num processo efetivo de cassação ou não? Olha, na história recente da democracia do Brasil, nós só temos esses 2 casos. De 1985 para cá, com a retomada da democracia lenta, gradual e segura depois do golpe militar, nós só tivemos essas 2 tentativas. Tivemos também uma ensaiada em relação ao Fernando Henrique Cardoso, mas nada foi consolidado. Somente esses 2 casos de fato consolidados. E o interessante é que estava esses dias passando aquela tabelinha do Facebook de presidentes que foram eleitos e não terminaram
os mandatos no Brasil, isso mostra de que mudar presidente no Brasil é algo muito corriqueiro. E também ser eleito de maneira indireta nos últimos 50, 60, 70 anos da história política do Brasil também é algo muito comum de se acontecer, não é novidade para ninguém, né? Esse é um ponto interessante da história do país, né? Nós temos, com a figura do presidente Michel Temer, o 37º presidente da República, e nós temos aí uma quantidade bastante significativa deles que chegaram ao poder sem passar necessariamente pelo voto da população. Principalmente de 1964 até a entrada do Collor no poder, nós tivemos um presidente praticamente a cada 3 anos, 2 anos e meio pela média. Então essas instabilidades políticas, essas mudanças na figura da presidência da República no Brasil é algo comum. Nós até estranhamos a questão do impeachment justamente porque nós tivemos um período de maior estabilidade com as figuras do FHC, do Lula e da própria Dilma. Então isso vem de maneira para poder justamente questionar para a gente até que ponto nós vamos continuar fazendo com que a democracia do Brasil esteja presente e de que maneira que essa democracia vai caminhar. De 1960 para cá, né, ou seja, após a queda de Jânio Quadros, nós tivemos eleito pelo voto, efetivamente, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Todos os demais presidentes chegaram ao poder ou pelo voto, né, no Congresso, ali de maneira indireta, ou seja, o Congresso escolhendo, ou por ser vice e que acabou assumindo a presidência. Justamente, é interessante falar disso e pensar até que ponto essas pessoas que vão assumir o poder de maneira direta ou indireta, né? Não dá pra gente negar que o Temer também não tem sido eleito, até porque com a questão de que o vice agora está sempre vinculado aos candidatos das coligações majoritárias, não tem como desvincular ele de alguma maneira de algum processo político. Mas pela vontade do povo, e o povo acaba sempre votando naquele que está à frente da chapa, nós só tivemos esses casos, né? Resta saber até que ponto as pessoas vão prestar mais atenção nos vices. Nós temos eleições municipais esse ano e as pessoas vão ter que cuidar mais dos vices, porque eles podem emergir e assumir o poder em qualquer momento, seja por uma viagem oficial, seja por um afastamento temporário, seja por qualquer motivo. O vice é figura presente na política do Brasil, e entender até que ponto o próximo presidente da República vai conseguir fazer uma boa aliança com seu vice para não sofrer qualquer tipo de retaliação. Bom, a partir de agora, efetivamente, nós temos a corrida presidencial para 2018 também aberta, né? Com certeza, Ronaldo. A gente já está com ela aberta, acho que desde a eleição de 2014, né? As pessoas alguns não aceitaram muito o resultado, os mais apaixonados ficaram nervosos, mas foi o que aconteceu. Temos que aceitar o resultado, e eu sempre comento que após o período eleitoral é bola para frente. Não adianta a gente querer fazer uma oposição irresponsável. Quem não gosta de quem está no governo tem que fazer uma oposição responsável, e é a oposição que vai poder fiscalizar da melhor maneira possível os atos que você possivelmente possa cometer de maneira errada. Então, nós temos que parar agora e cuidar do país, né? Não adianta querer pensar em outro tipo de situação. E aí as eleições estão abertas no sentido de que a pergunta grande é a seguinte: quem vai voltar, quem vai disputar as eleições? Será que o Aécio tenta novamente? Será que a Dilma pode disputar novamente uma eleição e será que ela vai tentar isso? Será que a gente vai ver o retorno do presidente Lula? Como José Serra vai se comportar nas eleições? Será que a Marina Silva ganha poder agora? Enfim, essas principais figuras, será que vai surgir um novo líder na política nacional? O que isso vai acarretar para daqui 2 anos? Na verdade, daqui 1 ano e meio, que as eleições presidenciais já começam a correr antes. Tudo bem. Tiago, muito obrigado. A gente se fala na semana que vem. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente está aqui novamente. Esse é o Tiago Valenciano conversando com a gente aqui sobre política e principalmente sobre esse momento que a gente está vivendo.